Após muita discussão e polêmica, a reforma trabalhista foi aprovada pelo Senado na semana passada, mas a população ainda tem muitas dúvidas. Para esclarecer esse assunto, eu estou conversando agora com o advogado trabalhista e diretor executivo da OAB em Sorocaba, doutor Ernesto Bettineto. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. Está dando muita polêmica, né? É muita polêmica, né? Tudo que é novo. Quais são os principais pontos dessa reforma, doutor? Eduardo, acho que o principal ponto que a reforma traz hoje é a mudança de paradigma no direito do trabalho. Hoje vai prevalecer, hoje há a possibilidade de uma flexibilização maior das regras que envolvem o direito do trabalho, possibilitando que o sindicato negocie com maior campo de atuação. Certo. Acho que hoje essa é a maior mudança aí que vai vir com essa reforma trabalhista. Se você tiver alguma pergunta, você pode entrar em contato com a gente, manda a sua pergunta aqui, o doutor Ernesto vai ter o maior prazer em responder e a gente vai receber a pergunta em meu celular e evidente que você vai ser atendido, tá bom? Na resposta do Dr. Ernesto. Mas a nossa equipe esteve nas ruas e trouxe algumas perguntas sobre este tema. Vamos ver. No caso das demissões, como é que fica essa nova regra? Como é que fica, doutor, essa nova regra? Então, a reforma trabalhista trouxe uma possibilidade nova, que é o comum acordo entre o empregado e o empregador de se estabelecer essa rescisão do contrato, né? Nessa hipótese, o aviso prévio vai ser pela metade, assim como a multa, a indenização do FGTS, que também ficará pela metade. E o trabalhador poderá sacar o fundo de garantia num percentual um pouco menor do que se fosse uma dispensa imotivada. Tá chegando uma pergunta aqui. Boa tarde, doutor Ernesto. Os tempos mudam. Antes se falava que tudo acabou em pizza. Hoje acaba em bolo e povo. A cidade é quem paga os ingredientes. Benedito Moreira, Vila Barão. Obrigado, viu, Benedito? Não é sobre a reforma, ele está falando sobre a questão do conflito do Crespo aí com a vice Jaqueline, mas muito obrigado. Estou te assistindo, aqui Maria Fernanda de Votorantim e o Guilherme de Salto. Posso diminuir o salário do funcionário, porém manter as mesmas condições de trabalho, doutor? Funções e carga horária? Obviamente, em comum acordo com o colaborador, ressalto que seria uma medida para que a empresa não precisasse dispensá-lo. Essa hipótese vai ser permitida desde que haja participação sindical. Isso deve ser feito por negociação coletiva, que a gente chama, e aí o trabalhador vai ter o direito a um período de garantia de emprego, que ele não vai poder ser dispensado. Muito bem, doutor. Nós temos mais uma dúvida do povo nas ruas. Vamos ver. Como é que fica o trabalho home office? Trabalho home office. E aí, vai poder agora? Então, o trabalho home office que já existe há um bom tempo, né? Foi regulamentado agora pela lei. E a principal novidade é que esse trabalho vai ter que ser com contrato escrito, estabelecendo as regras de quem é a obrigação por manter equipamento, infraestrutura e um ponto central, né? O trabalho home office não entra nas horas extras, ou seja, quem trabalhar em home office não vai ter hora extra. Então, fica excluído do controle de jornada. Não tem como depois falar que trabalhou além do horário porque estava em casa, né? Exatamente. A reforma traz que o trabalho em home office fica excluído do controle de jornada. Mas o trabalho home office, ele vai ter que ser acordo entre trabalhador e empregador, Exatamente. Né? Tem que ser um acordo... Não depende de uma categoria. Não depende de negociação sindical, ele tem que ser expresso e escrito, estabelecendo as regras e todas as condições do que vai ser abrangido naquele contrato. Sou Rosângela de Votorantim, doutor Ernesto. Eu quero saber se período de férias do funcionário terá alteração. Vai ter uma alteração. Hoje ele pode ser fracionado em até 2 períodos e agora vai poder ser fracionado em até 3 períodos, sendo que um não pode ser menos do que 14 dias, os outros 2 menos do que 5 dias corridos. Outra alteração que vai ter é que os trabalhadores idosos e os menores antigamente não poderiam fracionar, agora vai poder também fracionar. Agora, esse fracionamento nas férias, doutor, depende da categoria, de cada categoria aprovar, ou é direto com o empregador? Negociação direta entre empregado e empregador. Direta entre empregado e empregador. Essa é uma visão que a legislação nova vem trazendo, possibilitar uma negociação maior entre o trabalhador e o seu empregador. Muito bem, temos mais uma pergunta da população de Sorocaba. Vamos ouvir, doutor. Sobre o 13º, eu tenho todas as dúvidas, eu não sei como é que vai ficar. Será que continua ou não? E aí, doutor? Ele continua em vigor, o 13º é um direito constitucional, não poderia ser alterado ou suprimido por uma legislação infraconstitucional, então ele vai ser mantido. Muito bem. Tem aquela questão do FGTS, se for demitido ou não, se sair, é o comum acordo. É o comum acordo. É o comum acordo. Agora que antes não existia na lei, hoje existe.
você chega num comum acordo, eu não quero nem te dispensar e você não quer pedir a conta. Então a gente chega nesse comum acordo, recebe metade do aviso e metade da indenização de 40% e o fundo de garantia é levantado em 80%. Liberado em 80%. Exatamente. Realmente esse é um ponto polêmico dessa nova reforma do trabalho. Boa tarde, é verdade que a nova reforma vai diminuir o horário de almoço do empregador? Janete de São Roque está perguntando, doutor Ernesto. Existe essa possibilidade de redução de 1 hora para 30 minutos para jornadas acima de 6 horas, né? O que não era permitido pelos tribunais do trabalho até então, hoje pela reforma trabalhista vai ser permitido mediante negociação coletiva também, tem que ter a participação do sindicato. Então o sindicato, no caso, precisa aprovar essa Exatamente, essa precisa ter uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e a empresa ou o sindicato das empresas. O que muda é que antigamente não podia nada, não podia fazer isso, agora pode conversar. A legislação busca flexibilizar e oxigenar mais a relação de trabalho, né? Que antes era muito inflexível, hoje a legislação busca uma flexibilidade maior, trazendo inclusive uma segurança maior para os empregadores. Muito bom. A última pergunta então nas ruas, vamos ouvir qual é a dúvida? Se vai trabalhar mais, se vai trabalhar menos, se as horas extras, como que funciona? Carga horária de trabalho, né? Carga horária de trabalho, essa também é uma questão que já está definida pela própria Constituição e a reforma traz a possibilidade da carga horária se estender um pouquinho mais, ser até 12 horas com o descanso de 36. É a conhecida jornada 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que hoje vai ser permitida por negociação direta também entre o empregador e o empregado. Doutor, quer dizer que antigamente médicos, militares, não é? Polícia militar, antigamente não, eles até hoje fazem isso, 12 por 36. Quer dizer, agora qualquer trabalhador pode fazer 12 por 36 e não precisa da aprovação do sindicato da categoria? Qualquer trabalhador. E é uma negociação particular entre o empregado e o empregador. Tá. Sou Otávio do bairro Barcelona, como vão ficar os contratos de trabalho nesta nova reforma? E aí eu incluo aqui as terceirizações, doutor. Os contratos de trabalho em si, eles não mudam muito, né? As regras, a estrutura do contrato de emprego continua a mesma. O que a lei trouxe de novo é essa oxigenação e essa possibilidade de flexibilizar alguns direitos. Né? É isso que foi mudado. Mas o esqueleto do contrato de emprego continua o mesmo. Com relação à terceirização, a reforma também trouxe uma disposição expressa, permitiu ainda a terceirização na atividade fim, que já ocorreu na lei antiga de outubro, e a única coisa é que ela criou um breque para essa terceirização. Tá. Os empregados não podem ser recontratados no período de 18 meses. Tá, até chegando muita pergunta aqui, doutor, sobre tempo de aposentadoria, o que é que muda? E aposentadoria após 35 anos de contribuição, enfim. Na reforma do trabalho, o que muda o tempo de aposentadoria? A reforma trabalhista não interfere na aposentadoria. Isso vai decorrer da reforma previdenciária que ainda não foi aprovada, que está em discussão ainda no Congresso. Tá bom, muito obrigado pela sua entrevista, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço, Eduardo, fico à disposição. É isso aí. Doutor, então, advogado trabalhista doutor Ernesto Betti Neto, conversando com a gente nesta quarta-feira.